Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa escola bíblica dominical. E nessa feita, nós vamos estudar a lição de número 8, que traz como tema pais e filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Nossa revista, mais uma vez apresentá-la aqui, da nossa editora Betel, terceiro trimestre, lição adulto, que tem como tema Provérbios, sabedoria que edifica a vida, que tem como seu comentarista bispo Abner Ferreira. Você que está chegando pela primeira vez, eu quero já lhe convidar a conhecer, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar. Tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Amém? Sendo assim, sem mais delongas, vamos aqui ler o nosso texto áureo, Verdade Aplicada, os objetivos da lição, como também o nosso texto de referência e a introdução, para que podemos já falar alguma coisa acerca do mesmo para você que é professor da escola dominical, você que é aluno, e com isso você pode também estar complementando aí seu estudo, sua aula nesse dia. Então vamos lá. Pais e filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. O texto áureo se encontra em Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Verdade aplicada, educar os filhos é um chamado divino confiado aos pais, que devem exercê-lo com amor e firmeza. Os objetivos da lição: identificar os deveres de pais e dos filhos, saber que o amor torna a disciplina aceitável e ressaltar que a obediência aos pais e cuidado com os filhos agrada a Deus. Nosso texto de referência está em Provérbios 23, versículos 12, 13, 14 e 15, 23, 24 e 25. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, meu próprio. Compra a verdade, não a venda, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Ainda na nossa introdução, diz: nesta lição, teremos a oportunidade de refletir sobre o relacionamento entre pais e filhos. Educar é uma tarefa que exige o amor, a paciência, a persistência e disciplina. Com auxílio do livro de Provérbios, veremos o que Deus nos ensina sobre o papel dos pais na educação dos filhos e o compromisso dos filhos diante das orientações de seu pai. Ok? Então aqui nós entendemos que a família é o primeiro ambiente onde a criança ela aprende sobre a autoridade, aprende sobre valores, caráter e principalmente sobre Deus. Antes que um filho ele venha a conhecer a igreja, a escola bíblica dominical ou o próprio pastor, ele conhece a voz, o comportamento e o exemplo de seus pais. Provérbios capítulo 23 nos apresenta uma verdade que não pode ser ignorada. Criar filhos não é apenas sustentá-los, mas sim conduzi-los. A responsabilidade dos pais, ela não termina em colocar comida na mesa
ou pagar uma escola, ou oferecer um conforto para o filho. Existe uma responsabilidade muito maior, que é semear princípios. Princípios que possam permanecer no coração dos filhos quando eles vierem a crescer. É interessante que o texto aqui, ele já começa dizendo, versículo de número 12, aplica o teu coração a instrução e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. É interessante percebermos que, antes de falar diretamente sobre os filhos, Salomão ele fala sobre a instrução. E isso nos ensina que ninguém consegue transmitir aquilo que não valoriza, entende? Pais que desejam filhos sábios precisam primeiro valorizar a sabedoria. Pais que desejam filhos tementes a Deus precisam demonstrar com a própria vida acerca do temor do Senhor. Quando nós chegamos aos versículos 13 e 14, nós encontramos aqui, de Provérbios 23, nós encontramos aqui uma palavra que pode parecer dura para esta geração. A necessidade de correção. A Bíblia não apresenta a correção como violência ou descontrole emocional, e eu me refiro aos pais, mas sim como parte de responsabilidade de educar. A disciplina bíblica, ela não nasce da ira, mas ela nasce do amor, ela nasce do limite e de um desejo de formar o caráter. E aqui está uma grande questão. Filhos não precisam apenas de pais que os amem, mas precisam de pais que os saibam conduzir. Sabe, amor sem direção pode produzir filhos sem limites. A autoridade sem amor pode produzir filhos feridos. Mas amor, acompanhado de sabedoria e correção, com certeza trará a formação do caráter. É interessante que nos versículos 15 e o 24 e o 25, aí de Provérbios 23, aparece aqui algo extraordinário que nós devemos nos ater. A alegria dos pais diante de um filho sábio. É interessante que o texto diz, meu filho, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Olha que interessante isso. Isso mostra que existe uma recompensa que ela não é financeira. Existe uma colheita que dinheiro nenhum consegue comprar. Ver o filho andando na verdade, vivendo com sabedoria e temendo ao Senhor. Por isso essa lição ela nos leva a compreender que educar filhos é trabalhar para uma colheita que muitas das vezes demora. O pai e a mãe semeiam hoje aquilo que desejam encontrar amanhã. E eu posso falar bem sobre isso porque eu tenho um filho de 26 anos. E graças a Deus, em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada, tanto eu quanto a sua mãe, nós estivemos presentes, educando, amando, corrigindo quando era necessário, para que justamente este caráter ele fosse formado. E hoje eu posso dizer sem sombras de dúvidas, a alegria de glorificar a Deus por ver o filho que Deus nos concedeu ter se tornado o homem que se tornou. Então, os pais, muitas das vezes, eles não conseguem controlar todas as escolhas que os filhos farão no futuro. Mas eles podem controlar aquilo que estão semeando hoje. Então, podem semear a palavra de Deus,
podem semear a oração, podem semear a disciplina, podem semear o caráter, podem semear temor de Deus, podem semear o amor, podem semear o exemplo. E quando se trata de filhos, nós entendemos que essa semeia é uma semeia que ela existirá enquanto vivermos aqui. Até porque os filhos podem estar com 30, 40 anos e eles sempre vão ser vistos por nós como aquela mesma criança, da qual nós nos preocupamos e vemos em nós a responsabilidade de manter, dando exemplo e mostrando para elas sobre a importância das escolhas que ela fez em seguir o exemplo que nós deixamos. Então é exatamente aqui que está a beleza desse tema. A responsabilidade, ela é dos pais, mas a colheita também está nas mãos de Deus. Sabe, é importante nós entendermos que nós podemos ensinar, a corrigir, a aconselhar, a orar, a dar exemplo, mas é a graça de Deus que alcança o coração. Provérbios 23 nos chama a uma responsabilidade urgente. Não deixemos nossos filhos aprenderem com o mundo aquilo que deveriam aprender primeiramente dentro da nossa casa. Porque filhos, eles não são apenas uma herança que recebemos, mas são também uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. E quem se com sabedoria hoje, assim, pela graça de Deus, chorar de alegria amanhã ao contemplar uma geração que aprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Vamos para o tópico 1, ok? Vamos para o tópico 1, que vai falar sobre educando os filhos conforme a palavra de Deus. O livro de Provérbios nos faz compreender a importância da correção na educação dos filhos, da obediência aos pais. Quem não educa não ama, mas quem ama o filho não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Desse modo, cabe aos pais educar os pequenos, visto que a disciplina e a orientação é essencial para o desenvolvimento de um adulto autônomo e equilibrado, capaz de enfrentar os desafios do mundo atual. Então, é importante nós dizermos aqui que a educação dos filhos, tá, à luz da Bíblia, vai muito além de ensinar boas maneiras ou preparar a criança para a vida. Mas isso fala de formar um caráter, de ensinar princípios, de conduzir o coração desta criança para Deus. Os pais receberam de Deus a responsabilidade de ensinar, de corrigir, de orientar. E olha, principalmente de ensinar. Corrigir, orientar e principalmente viver aquilo que desejam ver nos filhos. A palavra de Deus deve ser o fundamento dessa formação. Porque aquilo que é construído sobre princípios bíblicos tem maiores condições de permanecer diante dessas pressões da vida. No tópico 1 vai falar sobre a obediência à formação do caráter. A obediência é um valor muito digno e apreciado por todos. Provérbios 6, versículos 20 ao 23. E na sociedade atual, a obediência tem sido vista como falta de personalidade, uma vez que os valores familiares tradicionais estão sendo contaminados e desconstruídos pelos maus. Salmo 12, 8. A Bíblia dá um exemplo concreto do impacto negativo da desobediência sobre a humanidade. E pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5,19. Portanto, para que os filhos não sejam contaminados pela indisciplina, os pais devem ensinar a eles o valor da obediência. E nesse desafio somos levados ao texto de Provérbios 22,6.
que orienta ensinar a criança no caminho do Senhor, para que ela prossiga nele disciplinadamente até o fim da vida. Olha que interessante isso. A obediência é uma das primeiras virtudes que precisam ser ensinadas dentro de casa. Uma criança que aprende a respeitar limites, aprende também que suas escolhas, elas produzem consequências. A obediência não deve ser ensinada simplesmente pelo medo de punição, mas sim pelo entendimento que a autoridade e limites fazem parte da formação do nosso caráter. Pais que ensinam os filhos a obedecer, eles estão preparando-os para compreender que na vida nem sempre poderão fazer aquilo que desejam. Lá em Efésios 6:1, que está aqui na nossa lição, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E aí diz, porque isto é justo. Então, a obediência ensinada dentro de casa, ela prepara o filho para compreender também a importância de obedecer a Deus. Quem nunca aprendeu a respeitar autoridades, também terá dificuldade para compreender acerca da submissão, disciplina e responsabilidades. O tópico 1.2 vai falar sobre ensinar a criança no caminho. Então, o bispo Abner Ferreira diz que os pais têm o dever e o privilégio de treinar a criança. Por isso, Deus delegou a eles a responsabilidade de criá-la no caminho certo. Provérbios 22:6. Observar esse contexto, esse conselho bíblico, inclui dar amor, educação escolar, bons exemplos, disciplina, direcionamento. E para isso é muito importante ensinar os filhos o valor da obediência aos pais e a Deus, como nos ensina a palavra. Filhos disciplinados são motivos de orgulho para os pais. Provérbios 29 e o versículo de número 17. Então, como nós lemos aqui, Provérbios 22:6, que é um texto tão conhecido, diz: instrui o menino no caminho que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, esse texto, ele revela-nos que a formação espiritual dos filhos não pode ser terceirizada. A igreja ela ajuda, a escola bíblica ela ensina, os professores eles orientam, mas nunca se esqueça disso. A responsabilidade primária, ela sempre continuará sendo da família. Não há como terceirizar isto para a escola bíblica, para os professores ou para o próprio pastor. Ensinar o caminho significa mais do que dizer ao filho o que ele deve fazer. Significa, caminhar com ele, mostrar os princípios de Deus, ajudá-lo a compreender a diferença entre o que é certo e o que é errado. A criança ela precisa aprender desde cedo que Deus não é apenas alguém mencionado no culto de domingo. Não. Deus precisa fazer parte da vida diária da família, para que esta criança ela seja introduzida naquilo que está nos parâmetros de Deus. Então é dentro de casa que o filho deve aprender a orar, conhecer a palavra, pedir perdão, perdoar, respeitar, servir e confiar a Deus, porém com o exemplo que parte dos pais. Se os pais não conseguem dar o exemplo aos filhos, acredite, os filhos eles seguirão os exemplos que não são colocados pelos pais. E o tópico 1.3, ensinando pelo exemplo. Pesquisas mostram que
a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. Um jovem bem treinado continuará no caminho quando adulto. A fé de seu pai tornar-se-á sua fé e ele a seguirá até o fim. Terá uma vida longa e próspera, tanto material quanto espiritual. Como lemos em Provérbios, felizes são os filhos de um pai honesto e direto, e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 20, versículo 7. Os pais devem ter em mente que não criam filhos para si, eles o educam e disciplinam para Deus, mas sabendo que viverão neste mundo. E é no dia a dia que os filhos evidenciam a disciplina recebida dos pais, Provérbios 13, 24, e se favorecem de seu exemplo de retidão. Então nós vamos terminar aqui esse tópico 3 falando sobre o exemplo. Então existe uma verdade que os pais nunca podem esquecer. Os filhos observam mais do que escutam. Podemos dizer aos filhos para orarem, mas eles precisam nos ver orando, senão eles não vão orar. Podemos falar sobre eles, sobre honestidade, mas eles precisam observar essa mesma honestidade em nós, em nossas atitudes. Podemos ensinar sobre respeito para eles, mas precisamos demonstrar o respeito dentro de casa. Se vivemos uma vida que não damos o mínimo de respeito e eles conseguem enxergar, é justamente isso que eles vão absorver para a sua vida. E não adianta nenhuma palavra, porque nenhuma palavra que nós venhamos dizer mudará acerca daquilo que naquele momento eles pensam sobre nós. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, como você pode conferir lá, mostra que os mandamentos eles deveriam estar no coração dos pais e serem ensinados aos filhos continuamente, mas eles deveriam estar aonde? No coração dos pais. Por isso, o exemplo dos pais é uma ferramenta mais poderosa da educação. Não adianta ensinar uma fé que não é praticada, não adianta. A maior pregação que um filho ele pode ouvir não acontece necessariamente em um púlpito, mas pode acontecer dentro de casa, observando diariamente o comportamento do pai e da mãe, porque no final os filhos podem até esquecer algumas coisas, podem esquecer algumas palavras que ouviram, mas dificilmente esquecerão aquilo que viram os seus pais viverem. Pense nisso. Assim a gente termina aqui esse tópico 1.